Vamos lá, pessoal, continuando aqui a resolução dos exercícios. Nós temos agora a seguinte situação. Um bloco de massa igual a 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sob a ação de forças cuja resultante F é constante, como mostra a figura A, e tem módulo igual a 12 newtons. No instante TI igual a 0, a velocidade do bloco tem módulo VI igual a 4 metros por segundo. Letra A. Qual o impulso da força F no intervalo de tempo que vai de TI igual a 0 até TF igual a 3? Então, observa aqui a situação, pessoal, na figura. Nós temos aqui uma superfície, sobre essa superfície temos um bloco de massa 2 kg. Essa força atua sobre esse bloco, fazendo com que ele se desloque, sobre essa superfície. No tempo zero, ou seja, no início do movimento, você tem a força atuando aqui no objeto. Esse objeto tem uma velocidade, ele está nessa posição. Depois de 3 segundos, a força continua atuando no objeto, já que essa força é constante, e ele vai adquirir uma certa velocidade. Então, o que está acontecendo? Daqui até aqui, você tem força, você tem variação de tempo, você tem velocidade envolvida aqui. A letra A pede que você calcule o impulso, o impulso que essa força exerce sobre esse bloco. Lembra que sempre que tem força e variação de tempo, existe uma grandeza chamada de impulso, que nada mais é do que o produto entre a força e a variação do tempo. Então é isso que a gente precisa calcular aqui na letra A. Qual é o impulso que essa força exerce sobre esse objeto? Haja vista que, como eu falei agora há pouco, se eu exerço uma força sobre um objeto durante um certo intervalo de tempo, ao final desse intervalo de tempo, o objeto adquire um certo impulso. E lembra, impulso é uma grandeza vetorial, força também é uma grandeza vetorial. E esses dois vetores, eles têm a mesma direção. A direção do impulso, olha, a seta aqui, olha, representando o impulso, ela tem a mesma direção do vetor força. Tá legal? Então, como é que eu vou fazer para calcular o impulso, pessoal? Nós temos aqui a equação, impulso, na forma vetorial, é igual a força vezes a variação do tempo. Então, o vetor I, como eu falei, o vetor I tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, a gente pode usar apenas o módulo nesse caso, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, você tem aqui que impulso vai ser igual a força vezes o tempo. Observe a diferença. Aqui tem a setinha indicando que é vetor, aqui já não tem mais a setinha. Então, isso diz que eu estou calculando o módulo, não é isso? Do impulso. Então, o módulo do impulso, que é o I, é igual a força vezes ΔT. Então, substitui os valores. Quem é a força? 12 newtons. Foi dado aqui no problema. 12 newtons. Qual foi a variação do tempo? Ele saiu de um tempo igual a 0 e chegou no tempo igual a 3. Então, a variação foi igual a 3 segundos. Faça o produto. 3 vezes 12, 36. E a unidade do impulso é o quê? Newton vezes segundo. Já que eu estou trabalhando com força vezes o tempo, Newton vezes segundo. Então, esse é o módulo do impulso. 36 vezes Newton vezes segundo. Se for escrever em módulo, o que você faz? Põe as duas barrinhas de módulo aqui. Módulo do impulso é igual a 36 Newton vezes segundo. Ok? Essa é a letra A. Na letra B, pede o quê? Qual é a velocidade do bloco no instante 3 segundos? Então, você tem um bloco que tem uma velocidade inicial de 4. A força vai atuar sobre esse bloco no tempo igual a 0 e ele vai se movimentar. Depois de 3 segundos, essa força continua atuando no objeto. Mas qual é a velocidade? Esse objeto sofreu ou não sofreu variação de velocidade? Então, se você tem massa e velocidade, você tem uma grandeza chamada de quantidade de movimento. É isso? Como mostra a figura C aqui. Velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Velocidade final, quantidade de movimento final. E como eu falei, sempre que tem massa e velocidade, essa grandeza, quantidade de movimento vai aparecer. E lembre-se que velocidade é um vetor. Quantidade de movimento também é um vetor. Eles têm a mesma direção, tá legal? E sentido. Assim como a quantidade de movimento também tem a mesma direção do impulso, como mostra as setinhas aqui. Então vamos lá, vamos resolver. A gente pode calcular a velocidade final, ou seja, o objeto saiu daqui com uma velocidade de 4 e chegou aqui com uma outra velocidade. Nós podemos calcular essa velocidade final aqui usando o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento.
E essa variação da quantidade de movimento é Q final menos Q inicial. Ok? Novamente, como esses vetores I e Q, né, como mostra as setinhas, eles têm a mesma direção, você pode usar apenas o módulo. Você pode dizer que I é igual a QF menos QI, ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí nós vamos poder obter o valor da velocidade no instante igual a 3 segundos. Como? Substitua os valores agora, já que você chegou aqui no final, você pode substituir os valores. Olha, I é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, I é igual a M velocidade final menos M velocidade inicial. O impulso você acabou de calcular, vale 36. A massa foi dada, né? A massa do bloco é 2 kg. A velocidade inicial também foi dada. E obviamente você consegue obter a velocidade final. Basta substituir os valores. Vamos lá. No lugar do impulso, 36 igual. No lugar da massa, 2 vezes velocidade final, é o que a gente quer calcular, menos massa, 2 vezes velocidade inicial, que é 4 metros por segundo. E agora, pessoal, ficou fácil. Acabou a física, é só matemática. O que tu tem que fazer aqui? Ó? Aqui dá o que? Menos 8, não é isso? Esse menos 8 passa para o outro lado somando. Então ficaria 36 mais 8 igual a 2 dividido por velocidade inicial. E agora, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então você ia ficar com 36 somado com 8, que dá 44. 44 igual a 2 velocidade final. Só que esse 2 passa dividindo 44. E aí você encontra que a velocidade final é igual a 22 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, tá aí uma questão também relativamente tranquila, né, que mostra pra gente como aplicar o teorema do impulso, né? E lembra que o impulso está sempre relacionado com a variação da quantidade de movimento, né? E a definição do impulso nada mais é do que força vezes a variação do tempo. Então, se você aplica uma força no objeto durante um certo tempo, ele tem um certo impulso. E causar impulso em um determinado objeto gera o quê? Gera variação na quantidade de movimento do objeto. Porque ele pode sair da velocidade zero, ou seja, em uma situação que ele está parado, adquirir uma certa velocidade, então ele sofre variação na sua quantidade de movimento e obviamente na sua velocidade. Beleza? Então tá aí, pessoal, mais um exemplo que vocês podem usar no auxílio aí da resolução da lista. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo exemplo.